Haddad se reúne com Lira e Pacheco e diz que a aprovação de plano fiscal está em fase final. E você vai ver também. Governo Lula vai remodelar DPVAT, que deve voltar a ser cobrado em 2024. Montadoras interrompem produção e concedem férias coletivas para driblar queda das vendas. Putin se encontra com Xi Jinping e afirma que vai discutir proposta chinesa para a paz na Ucrânia. Igreja Internacional da Graça de Deus realiza um grande evento de fé e milagres em São Paulo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na tarde de hoje com a Junta de Execução Orçamentária. O objetivo do encontro foi apresentar a proposta do novo arcabouço fiscal para os outros ministros. Haddad disse estar confiante que a elaboração do texto esteja indo para a fase final. O novo arcabouço fiscal deve ser novamente discutido pela Junta de Execução Orçamentária, com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Simone Tebet, do Planejamento e Esther Dweck, da Gestão. Na última sexta-feira, Haddad apresentou os detalhes da proposta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro defende uma proposta robusta, o suficiente para convencer o mercado da responsabilidade fiscal do governo. Esse objetivo está conectado também com a sinalização ao Banco Central antes da próxima reunião sobre a taxa de juros. A perspectiva é de que as novas regras fiscais consigam zerar o déficit já a partir de 2024. A principal característica da proposta é o de promover o equilíbrio com o controle das despesas para manter investimentos em tempos de contenção. As contas em dia devem abrir caminho para a redução da taxa básica de juros. E o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin criticou hoje a atual taxa de juros no Brasil durante evento realizado na sede do BNDES no Rio de Janeiro. O vice-presidente da República mostrou descontentamento com a taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75% desde agosto do ano passado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu mantê-la na última reunião, em fevereiro. Desde então, o presidente Lula vem constantemente criticando o BC pela ata. O colegiado se reúne novamente a partir desta terça-feira, quando discutirá se altera ou não a taxa. Agora, não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação quando não há demanda explodindo e, de outro lado, quando o mundo inteiro tem praticamente juros negativos. Alckmin elogiou a ancoragem fiscal, que deverá ser divulgada nos próximos dias, que contempla a curva da dívida, o superávit e o controle de gastos. Juros altos dificulta consumo, inibe investimento, encarece a dívida do governo. Metade da dívida é Selic. Cada 1% dá 25 bilhões, cada 1% por ano. E aí eu acho que o governo encaminha nos próximos dias o projeto de ancoragem fiscal. O também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse também estar muito otimista com o avanço da reforma tributária. Nós temos inúmeros desafios, mas dois mais imediatos: imposto e custo do dinheiro, juros. Imposto, o presidente Lula está empenhado na reforma tributária. Então, nós estamos muito otimistas de que ela possa avançar. Simplifica 5 tributos, né, de consumo, viram um só IVA, tira a cumulatividade, o crédito tributário acumulado, vai estimular exportação, reduz custo Brasil. E a proposta de criação de uma CPI no Senado para investigar os atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília não conseguiu apoio suficiente. O
O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, deu como prazo a última sexta-feira para que os parlamentares reunissem as 27 assinaturas necessárias para abrir a CPI. Mas apenas 15 senadores apoiaram a abertura da comissão. E olha só, a ministra Rosa Weber, do STF, está no Amazonas hoje em uma missão do Conselho Nacional de Justiça. O primeiro compromisso da ministra foi em uma unidade prisional de Itabatinga. E depois Rosa Weber vai se encontrar com representantes de comunidades indígenas do Vale do Javari, do Alto Solimões e ainda representantes do Poder Público do Amazonas. Entre os objetivos da missão estão a aproximação da justiça com as populações originárias e o reforço da presença do Estado em uma região estratégica para a preservação ambiental. O governo Lula vai remodelar o DPVAT, que pode voltar a ser cobrado no ano que vem. As novidades devem ser anunciadas até o fim de 2023. O DPVAT era cobrado no licenciamento dos veículos até 2020, mas no ano seguinte um fundo no valor de 4 bilhões e 300 milhões de reais acabou isentando os motoristas da cobrança anual. Esse fundo passou a ser administrado pela Caixa Econômica Federal e desde então o dinheiro vem sendo consumido com o reembolso de despesas de assistência médica e suplementares em casos de invalidez permanente e de morte. Mas essa reserva está chegando ao fim e dessa forma, para bancar o DPVAT, a tendência é que os donos de veículos voltem a pagar pelo seguro. O executivo já trabalha na elaboração de um novo modelo para o seguro e pretende anunciar as novidades até o fim de 2023. E o governo federal começou a pagar hoje um novo Bolsa Família com valor médio de R$ 670. As famílias com crianças de 0 a 6 anos também recebem o adicional de R$ 150 cada. A estimativa é de que 694.245 famílias que preenchiam os requisitos, mas estavam fora da lista de beneficiários, passem a receber os valores. Outras 1,5 milhão de famílias vão ser excluídas, por não se enquadrarem no critério de renda. O programa foi reformulado pelo governo e entrou em vigor em 2 de março, a partir da publicação de uma medida provisória no Diário Oficial da União. O programa prevê ainda o pagamento de um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Segundo o governo, 8.900.000 crianças nessa faixa etária recebem o dinheiro já neste mês, o que representa um investimento de R$ 1.330 bilhões para o grupo. Com isso, a folha de pagamento de março tem o maior valor da história. Devem ser investidos um total de R$ 14 bilhões em mais de 21 milhões de famílias beneficiárias. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão em queda nesta segunda-feira, invertendo o sinal positivo visto pela manhã. Investidores continuaram a repercutir as últimas notícias sobre o setor bancário e monitoraram eventuais sinais sobre o avanço do novo arcabouço fiscal no Brasil. A moeda norte-americana registrou queda de 0,52%, cotada a R$ 5,24 na venda. E com o mercado em desaceleração, ao menos 4 montadoras anunciaram férias coletivas entre março e abril em suas fábricas no Brasil. As paralisações na produção vão ocorrer em unidades da General Motors, Hyundai, Volkswagen e Stellantis, que reúne marcas como Fiat, Peugeot e Citroën. Além da falta de componentes, as paradas visam adequar a produção à demanda do mercado, além de evitar a formação de grandes estoques. Um dos motivos é a alta inflação. O aumento no preço dos carros vem desde o final de 2020 e tem sido sentido cada vez mais. Recentemente, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, informou que a demanda realmente dava sinais de desaceleração para 2023. A associação apurou um aumento de quase 13% nas vendas em janeiro, mas esperava um crescimento maior. Na época, o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, alertou sobre a necessidade de redução da taxa de juros para a volta do crescimento do setor. E veja a seguir,
Putin se encontra com Xi Jinping e afirma que vai discutir proposta para a paz na Ucrânia. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Um homem foi baleado no viaduto do gasômetro, na altura do Caju, na zona portuária do Rio, neste fim de semana. A vítima é o espanhol Juan Landeira Vázquez, de 61 anos, dono de hotéis, bares e restaurantes pela cidade. Ele contou à polícia que foi fechado por outro veículo de onde desceram 2 homens armados. Na tentativa de escapar, ele acelerou o carro e acertou um dos criminosos. Foi quando os bandidos atearam fogo contra o veículo do espanhol. Pelo menos 15 cápsulas de armas foram encontradas no asfalto e Juan foi ferido no ombro. Ele foi atendido no local e logo depois levado ao Hospital Souza Aguiar, no centro. O estado dele é estável. A polícia registrou o caso como tentativa de assalto, mas não descarta a hipótese de tentativa de homicídio motivada por uma dívida familiar. E olha, 2 milicianos foram presos enquanto extorquiam comerciantes em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Ian Patrick Moreira da Silva e Luiz Cláudio Ribeiro Monteiro foram presos em flagrante por policiais que estavam monitorando a dupla. As investigações duraram cerca de 3 semanas. Segundo a polícia, os milicianos confessaram as extorsões, chamada por eles de taxa de segurança. No momento da prisão, os 2 homens ainda tentaram se desfazer de uma pistola com numeração raspada que estavam usando. Além da arma, os agentes apreenderam material tático, dinheiro e listas das pessoas extorquidas. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigado pelas informações. Ótimo início de semana para você. Até amanhã. E começaram hoje no Amazonas as audiências para decidir se os acusados das mortes do Bruno e do Dom vão a júri popular. A previsão é que a audiência dure 3 dias e entre essa segunda e terça-feira sejam ouvidas 15 testemunhas, 13 de acusação e 2 de defesa. Os réus Amarildo da Costa Oliveira, o irmão dele, Ozenei, e Jefferson da Silva Lima estão presos em penitenciárias federais e serão ouvidos por videoconferência, acompanhados pelos advogados na quarta-feira, dia 22. O próximo passo do processo será ouvir o posicionamento do Ministério Público Federal e de defesa dos acusados. E só depois disso, o juiz vai decidir se o caso segue ou não para a júri popular. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram mortos no dia 5 de junho do ano passado em uma emboscada no Atalaia do Norte, interior do Amazonas. E nos destaques internacionais, olha só, Vladimir Putin e Xi Jinping se reuniram hoje em Moscou. O líder russo disse que vai analisar a proposta de Pequim para o fim da guerra na Ucrânia. Certamente vamos discutir todos os assuntos, incluindo a sua proposta, a qual tratamos com respeito. A China adota uma postura neutra no confronto, mas é criticada por ser uma aliada da Rússia. De acordo com os Estados Unidos, o governo chinês estudava fornecer armas para Moscou, possibilidade que foi negada com veemência por Pequim. No dia 24 de fevereiro, quando a guerra completou 1 ano, a China publicou uma proposta com 12 pontos pedindo o início das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Horas antes da reunião entre Putin e Xi, o Ministério Chinês das Relações Exteriores criticou a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o presidente russo e disse que a corte adota padrões duplos nas decisões. Nós somos parceiros em uma compreensível cooperação estratégica. A situação determina que deve haver fortes laços entre os nossos países. Xi Jinping desembarcou nesta segunda-feira em Moscou para uma visita de 3 dias. A última viagem do líder chinês à Rússia havia ocorrido em junho de 2019.
Em uma segunda rodada de cortes, a Amazon anunciou hoje que vai demitir mais 9 mil funcionários. A decisão foi comunicada pelo presidente executivo da empresa, Andy Jassy. Em novembro de 2022, a Amazon planejava demitir cerca de 10 mil funcionários. No início deste ano, porém, Jassy confirmou que a gigante do varejo cortaria ao menos 18 mil. Com este novo anúncio, em apenas 3 meses, já são quase 30 mil trabalhadores dispensados. A companhia tinha mais de 1,5 milhão de trabalhadores, sendo a segunda maior empregadora privada dos Estados Unidos. E de volta ao Brasil, chegou a hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz todas as informações de hoje é Leonardo Félix. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Juliana. Voltando de férias com força total e trazendo informações dos esportes aqui no Jornal das 6h30. E para começar, a gente vai falar de Paulistão. O Palmeiras aguarda agora o seu adversário na final do campeonato. E a definição sai daqui a pouquinho, a partir das 9 da noite, na Vila Belmiro, na disputa entre RB Bragantino e a Zebra Água Santa, que eliminou o São Paulo nas quartas de final. Com a vitória deste domingo em cima do Ituano, o Verdão garantiu a classificação para a quarta final de estadual consecutiva. O Massa Bruta quer chegar à decisão depois de 33 anos, quando fez a famosa final caipira contra o Novo Horizontino e levou a melhor. Já o Netuno chega à semifinal do Paulistão pela primeira vez na sua história. A equipe de Diadema nunca havia chegado ao mata-mata na elite do futebol paulista. E a grande decisão será em 2 jogos, nos dias 2 e 9 de abril. Agora a gente fala de Campeonato Carioca. Pela 4ª vez consecutiva, Flamengo e Fluminense vão disputar a final do campeonato, algo inédito no estadual. O rubro-negro levou a melhor em 2020 e 2021 e no ano passado o tricolor ficou com o título. A decisão desse ano vai ser disputada também nos dias 2 e 9 de abril. O Flu teve a melhor campanha, mas não vai ter vantagem de resultados iguais para decidir o título. Se houver igualdade, haverá disputa de pênaltis. E pelo Carioca deste ano, o Fluminense venceu de virada por 2-1, ficando com o título da Taça Guanabara. Agora a gente fala de seleção brasileira. O técnico interino Ramon Menezes ainda não tem o grupo completo, mas até o fim de hoje, 22 dos 23 convocados devem estar à disposição dele. A apresentação ocorre em Tanger, cidade no Marrocos, onde ocorre um amistoso contra os donos da casa neste sábado, às 7 da noite, no horário de Brasília. Na terça-feira chegará o lateral direito Arthur, do América Mineiro, que foi uma das novidades da primeira lista após a Copa do Mundo. O Brasil vai fazer 5 treinamentos antes dessa partida, que será o único compromisso da data FIFA. E, Juliana, para encerrar aqui a nossa participação de hoje, vamos falar de futebol feminino. Nesse mês das mulheres, a treinadora Pia Sandhage convocou a seleção feminina para a finalíssima contra a Inglaterra. A lista saiu hoje. O jogo vai ser no dia 6 de abril em Wembley, na disputa entre as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa. Também na data FIFA, o Brasil vai jogar um amistoso em Nuremberg contra a Alemanha, a atual vice-campeã europeia. Esses serão os principais testes antes da Copa do Mundo Feminino de Futebol, que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano. As principais ausências da lista são a goleira Lorena, a zagueira Tainara e as atacantes Debinha e Ludmilla, que se lesionaram recentemente. Infelizmente, a Ludmilla, inclusive, está fora da Copa por conta dessa lesão. Eu fico por aqui, Juliana, a gente volta na próxima quarta-feira com mais informações dos esportes. Muito obrigada, Léo. Uma ótima noite para você. Até lá e grande abraço a todos. E olha só, gente, que bacana. Antes de encerrar, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um grande evento de fé e milagres aqui em São Paulo. Mais de 8 mil pessoas de todos os ministérios se reuniram na sede da igreja para louvarem a Deus. Acompanhe. Uma fé que arrasta multidões. Uma força que podia ser vista antes mesmo do grande evento começar. Nas ruas próximas à sede da Igreja da Graça no centro de São Paulo, o movimento foi intenso desde as primeiras horas do dia. Mais de 8 mil pessoas passaram pela igreja ao longo do dia e até o saguão de entrada virou um local de culto.
Do lado de dentro, o evento começou com o Show da Fé, o carro-chefe da programação da igreja. E como 2023 é o ano da determinação, foi com esse sentimento que o missionário R.R. Soares animou as pessoas. Feche os olhos e diga a Jesus o que você quer dele. Eu já começo orando com você. Pai, eu estou entrando em tua presença, tanto eu como o pastor Jaime, para nós usarmos o poder que o Senhor nos deu, a autoridade, para jogar por terra tudo que não presta. E logo o poder divino começou a se manifestar em meio ao público presente. Vários testemunhos de cura física e emocional foram registrados. A dona Irene foi uma das pessoas abençoadas. E ele falou para mim na hora da oração, eu me ajoelhei, ele falou que estava cortando o laço do passarinheiro. E me perdoou, né, também. Outros fiéis acabaram sendo presenteados com o batismo do Espírito Santo. Um momento muito especial e emocionante para a dona Olindina. Queria muito ser batizada no Espírito Santo e nunca tinha falado em língua e hoje, para a honra e a glória de Deus, eu falei em língua. Logo depois, o Ministério Mulheres que Vencem fez o segundo culto do dia. O tema escolhido foi A Viva Senhor. O ministério, aliás, é um dos mais antigos da igreja e já tem um trabalho consolidado em todo o país. Por isso, várias cidades de São Paulo e outros estados também promoveram cultos de celebração no sábado. Esse grande evento teve uma grande expectativa e um grande preparo espiritual também. Esse tema que nós trouxemos, A Viva Senhor, realmente trouxe as mulheres, então foi um evento muito impactante, com uma grande expectativa de todos nós. E foi lindo. E a programação continuou com o culto do Ministério Homens que Vencem, que contou ainda com a participação do pastor Jaime de Amorim Campos. Nosso Deus deseja que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, que você receba paz agora, receba a alegria de Deus nessa manifestação do Espírito Santo. E mais testemunhos de cura e libertação aconteceram. Cheguei na igreja hoje com bastante dificuldade. Mostra para nós como é que o senhor chegou aqui. Eu vinha andando assim. Depois da oração? Depois da oração eu senti mais alívio, principalmente quando cheguei aqui na igreja, depois da oração. E para finalizar, o Ministério Jovens que Vencem fechou a programação do dia. Creio que esse momento do início foi um momento muito de cura para os jovens, de transformação. Creio que jovens são transformados no interior através da adoração. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e ótimo início de semana para você. Até mais.